Vamos conversar agora com o senador Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, sobre a reforma tributária aprovada na CCJ, vai avançar provavelmente hoje para o plenário. Senador, bom dia, obrigado pela entrevista aqui para a gente. É uma boa proposta de reforma tributária? É a que é possível para o momento? Qual é a avaliação que o senhor faz? Olá, eu sou Marcela, repórter digital do canal Saiu no Diário Oficial Notícias. Se inscreva e ative o sino para receber notícias diárias sobre os principais acontecimentos da política brasileira, como, por exemplo, decretos presidenciais, decisões do STJ e STF e muito mais. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Acho que você, no final das suas palavras, falou tudo. É possível de ser feito, né? Nós não temos condições políticas no país de fazer a reforma perfeita. Nós temos um país muito dividido no atual momento, com os mais diversos níveis que envolvem uma reforma, que seja federal, estadual, municipal, numa disputa por mais recursos. E o que acontece é que nós não podemos perder esta oportunidade de sair um pouco desse manicômio tributário que o país se transformou, onde grande parte do que se arrecada é gasto na máquina de arrecadar. O custo que as empresas, as pessoas têm ao pagarem seus impostos é algo único no mundo. E nós temos que aprovar essa reforma hoje, para que a gente possa diminuir essa disputa entre os mais diversos níveis na arrecadação, trazendo uma arrecadação totalmente irracional no nosso país. Agora, senador, como tem ainda pontos sem consenso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, chegou a sugerir que fossem promulgadas só aquelas medidas, aqueles trechos da PEC que vieram da Câmara e foram confirmados no Senado. As mudanças, as alterações feitas e que possivelmente serão confirmadas nessa votação em plenário no Senado ficariam para depois. Seria uma boa estratégia? Eu acho que é o que vai acontecer, até porque essa reforma ela não para hoje, né? Tem diversas outras situações que tem que ser regulamentada. A questão das alíquotas é uma coisa que nos preocupa bastante. Nós temos um governo hoje no país que só pensa em gastar, não pensa em cortar na máquina pública, de aumentar a sua eficiência, só pensa em criar cargos e despesas para o nosso país inúteis, e nós não podemos deixar que esse governo se utilize dessa boa intenção das pessoas que querem fazer um sistema tributário mais simplificado para assaltar o bolso do contribuinte. É por isso que nós hoje, a oposição vai tentar colocar um teto, principalmente no IVA, para que o nosso IVA não seja o mais alto do mundo. Essa será a nossa grande luta, a nossa grande batalha, para que eu acho que nós temos condições de aprová-lo, para que a gente não permita que o governo federal, que tem uma irresponsabilidade fiscal no nosso país, se utilize dessa reforma que não é dele, não é do seu governo, é uma reforma do Congresso Nacional, é da sociedade, se utilize para criar mais dificuldades para as pessoas que querem empreender no nosso país. Senador, a Amanda Klein tem uma pergunta para o senhor também. Amanda. Bom dia, senador. Senador, eu queria saber do seu voto. O senhor vai votar a favor da reforma tributária? O senhor acha que a reforma tributária passa hoje no plenário? E fale um pouco mais sobre esse teto do IVA. Isso pode ser estabelecido já agora na PEC? Se ficará para uma lei, um projeto de lei, uma lei complementar votada posteriormente? Como funcionaria? O senhor encara essa reforma como uma reforma do Brasil para o setor produtivo ou pode acabar sendo debitada como crédito na conta do governo Lula? Amanda, eu já votei ontem na CCJ favorável, já me posicionei ainda como presidente do partido favorável à reforma quando foi votada na Câmara dos Deputados. Ela teve uma participação muito efetiva e muito ativa dos progressistas da Câmara dos Deputados. Teve um relator, que é o deputado Aguinaldo Ribeiro, que fez um trabalho muito bom na Câmara dos Deputados. Nós vamos tentar, existe uma emenda dos progressistas hoje, nós só temos direito a uma emenda, e é essa que vai ser apresentada no plenário, que é colocando o teto de 25%, que já é um nível muito alto, né, mas que vai impedir que o governo se utilize dessa reforma para aumentar. O Brasil não pode ter o IVA maior do mundo, que é o da Hungria, que acho que é em torno de 27%. E já se fala em 27%, 29%. Isso aí seria um absurdo, que iria atrapalhar em muito o setor produtivo do nosso país.
E essa será a nossa grande luta e esperamos contar com o apoio dos senadores para que isso seja aprovado no dia de hoje ainda. Está gostando do conteúdo? Curta esse vídeo e fique conosco até o final. Cristiano Beraldo. A gente está vendo a reforma tributária, como o senhor falou, foi iniciativa do Congresso Nacional, mas vários desafios ainda permanecem, sobretudo do ponto de vista do tamanho da máquina pública. O senhor acredita que o Congresso terá força para avançar, por exemplo, com uma reforma administrativa que nos dê algum horizonte positivo no sentido de diminuir o peso do Estado e melhorar a situação fiscal? Brother, esse é o sonho. Já lutei que isso fosse votado no governo anterior do presidente Bolsonaro. Nós tínhamos que ter aprovado uma reforma administrativa para diminuir o tamanho do Estado, tentar acabar esse fosso entre a iniciativa privada e o setor público que existe no nosso país. Nós temos que focar e termos pessoas que vão para o serviço público, que pensem em prestar bons serviços à população. Esse que é o nosso grande foco, diminuir esse tamanho do Estado, que vai de encontro contra tudo que esse governo quer, né? O governo hoje só pensa em aumentar a quantidade de cargos para a companheirada, aparelhar as nossas estatais, aumentar o tamanho e o peso do Estado no bolso do cidadão. E eu espero que o Congresso Nacional comece a discutir urgentemente uma reforma administrativa para que a gente possa trazer uma gestão muito mais eficiente no nosso país. Senador, de todos os pontos que ainda estão gerando conflito, onde ainda não há muito consenso, qual é o mais complicado de se chegar a um acordo que agrade governadores, que agrade prefeitos, que agrade o governo, os parlamentares? Eu acho que essa distribuição já foi equacionada. Eu acho que a nossa grande luta como eu já falei, é criar um teto para o IVA, né, para que a sociedade veja nessa reforma não uma forma de assaltar o seu bolso com aumento de carga tributária, mas sim como uma reforma que venha para simplificar o custo da arrecadação do nosso país, simplificar a vida do cidadão, para que a gente não acabe com esses vários diferentes níveis de arrecadação. Hoje o cidadão, na sua empresa, tem que receber fiscal da fazenda, fiscal do estado, fiscal do município, para que todas essas máquinas ajam integradamente, para que a gente possa ter um sistema bem mais simplificado e eficiente no nosso país. O senador, houve uma discussão muito intensa, especialmente na passagem da reforma pela Câmara, sobre eventual benefício a uma região em desfavor de outra região. O governador do Rio Grande do Sul, agora há pouquinho, postou uma mensagem numa rede social dizendo que apoia a reforma tributária, mas que há distorções. Como, por exemplo, não temos no Rio Grande do Sul, diz o governador, fundo constitucional com recursos da União para subsidiar empréstimo, como tem o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. Na divisão do Fundo de Desenvolvimento Regional, enquanto alguns estados terão até 2.000 per capita, no Rio Grande do Sul o valor não chega a 200. Não queremos mal a nenhuma região, queremos bem ao Brasil. Pela responsabilidade como governador dos gaúchos, tenho o dever de lutar pelas nossas demandas. O texto da reforma ainda abriga fórmulas com desequilíbrios regionais. Como é que o senhor avalia essa observação feita pelo governador do Rio Grande do Sul? Uma visão de um governador de um estado que tem, veja a situação do IDH do Rio Grande do Sul e a do Piauí. São diferentes. Nós vivemos num país continental com diferenças econômicas gritantes e que esses fundos são importantes para que as regiões tentem se igualar. Nós vivemos num país continental, com pessoas diferentes. Veja lá no estado do Piauí, ainda tem pessoas passando fome, passando sede no interior do Piauí, no interior do Norte, e coisas que não acontecem, graças a Deus, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, em São Paulo. Então são diferenças que, infelizmente, ainda existem muito no nosso país. Mas eu acho que ele tem razão de defender a visão das pessoas do Rio Grande do Sul. Eu espero que essa reforma tente equacionar todas essas diferenças e que a gente possa sair com um sistema tributário muito melhor do que nós temos hoje. Que bom que você ficou aqui até o final. Nossos vídeos vão ao ar de segunda a sexta às 19 horas.
Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam o que está acontecendo em nosso país. Vejo você no próximo vídeo.